Eu quero saudar todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador. Amém? J'aimerais saluer tout le monde avec la grâce du Seigneur, notre Sauveur. Amen. Sabe o que eu lembrei, Nathalie, nesse momento? Tu sais ce que je me rappelais en ce moment, Nathalie? Moi. Vendo as duas meninas aqui vestidas iguais, brincando no altar. En voyant les deux filles qui s'habillent ensemble, pareil, en train de jouer ici dans les petits escaliers. Tem ideia? Oui, j'ai une idée. Oui. Eu me lembrei da Nathalie e minha outra filha, Je me Úrsula. suis rappelé de mes enfants, Nathalie et Ursula aussi, mes deux filles. Elas se vestiam iguais. Elles s'habillaient pareil. A gente comprava o vestido para Nathalie, On achetait un petit habit pour Nathalie. tinha que ser igual para Úrsula. La robe, elle doit être pareille pour Ursula. Se não fosse igual, ela reclamava. Et si c'était pas pareil, elle réclamait. Era uma guerra em casa. C'était la guerre dans la maison. Por que minha irmã tem e eu não tenho? Mais pourquoi ma sœur est là et moi je l'ai pas? E era bonitinho, porque as duas andavam iguaizinhas, como as meninas estavam aqui na frente. Et c'était chou parce que les deux ils étaient ensemble et tout pareil. E elas gostavam de ficar no altar aqui na frente. Et elles aimaient rester ici devant. A palavra diz que das crianças é o reino dos céus. La parole elle dit que des enfants les enfants ils appartiennent au royaume des cieux. Eu e você, como adulto, Et moi et toi, comme des adultes, se quisermos entrarmos no reino dos céus, si est-ce qu'on veut rentrer dans le royaume des cieux, temos que nos tornar como uma dessas crianças. il faut qu'on nous transforme dans un de ces enfants. Eu queria falar com vocês hoje sobre dois temas que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler dans ce que je vais parler aujourd'hui, à deux thèmes qui sont très importants dans le monde spirituel. O primeiro deles a gente viu nas crianças aqui na frente. Le premier, on a déjà vu dans les enfants ici devant. Chama-se comunhão. Il s'appelle communion. A comunhão é um segredo. La communion, c'est un secret. Sem comunhão, Sans ça, não há crescimento. il n'y a pas de croissance. A gente pensa que comunhão Nous, on pense que la communion, é quando eu estou próximo de alguém que eu amo. c'est quand je suis proche de quelqu'un que j'aime. Mas isso não é comunhão. Mais ça, c'est pas la vérité. Isso é amizade. Ça, c'est amitié. Isso é identificação. Ça, c'est identification. Ele fala como eu falo. Ah, la personne, elle parle comme je parle. Ele pensa como eu penso. Lui, il pense comme je pense. Ele gosta das mesmas cores que eu gosto. Il aime les mêmes couleurs que j'aime. Ele gosta da mesma comida que eu gosto. Il aime les mêmes nourritures que moi j'aime. Mas isso não é comunhão. Mais ça, ce n'est pas de la communion. Isso é identificação. Ça, c'est identification. Comunhão La communion, é quando a pessoa não pensa como eu gosto, c'est quand la personne, elle pense pas comme j'aime. não fala como eu falo, Elle parle pas comme je parle. não gosta da mesma cor que eu gosto, Elle aime pas les mêmes couleurs que j'aime. ela detesta o que eu gosto, Elle-même déteste ce que j'aime. mas eu resolvo. Mais c'est moi qui décide. Eu quero ter comunhão com essa pessoa. Moi, j'aimerais partager avec cette personne, avoir la communion avec elle. O segundo tema que eu quero falar hoje. Deuxième chose j'aimerais parler aujourd'hui. O primeiro tema é comunhão, koinonia. Première chose, communion, koinonia. Koinonia é no grego.
Koinonia, c'est la parole en grec. A segunda coisa La deuxième chose, chama-se transformação. il s'appelle transformation. Transformação no grego é metanoia. Transformation, dans le grec, s'appelle metanoia. Eu estou indo nessa direção Je suis en train d'aller dans cette direction-là e eu tenho uma transformação, et j'ai une transformation. eu tenho uma koinonia J'ai une koinonia com Deus avec Dieu e Deus transforma o meu coração. et Dieu, il est capable de transformer mon cœur. Tudo que eu pensava estava para lá. Tout ce que je pensais, il était par là. Tudo que eu desejava estava para lá. Tout ce que je aimerais, il était là. O meu coração estava naquela direção. Mon corps, il était dans cette direction. Mas Deus faz uma metanoia Mais Dieu, il fait une métanoïa e eu mudo 180 graus. et je change 180 degrés. Eu mudo na direção que Deus coloca no meu coração. Je change dans la direction que Dieu il pose dans mon cœur. E o que Deus põe no meu coração? Et qu'est-ce que Dieu il pose dans mon cœur? Ame. Aimer. Mas amar quem? Mais aimer qui? O teu próximo. Ton prochain? Ah, fácil. Ah, c'est facile. Quem está do meu lado? Meu próximo. C'est qui est à côté de moi? Ah, que Prochainement. fácil. Quem está C'est do meu facile. lado é minha esposa, Qui est à mon côté? C'est ma femme, meu esposo, mon époux, meus filhos, mes enfants, meus parentes, mes parents, os colegas de trabalho. les collègues du travail. São meus próximos. Ce sont mes proches. São as pessoas que mais conhecem a mim. C'est des personnes qui me connaissent. Eu começo uma frase Je commence une phrase e ele já sabe aonde vai terminar. et eux, ils savent bien où ça va terminer. É fácil C'est amar o facile. próximo. C'est facile d'aimer le proche. Pergunte para sua esposa o que ela acha disso. Tu poses la question à ton épouse qui est à ton côté. Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Ela já conhece meus defeitos. Elle connaît déjà mes défauts. Eu sou casado há 35 anos. Moi, je suis mariée, ça fait 35 ans. Quem olha assim pensa, uau, é fácil, maravilhoso. Qui regardent comme ça, ils disent ah, facile, merveilleux, superbe. Esse final de semana foi o final de semana dos meus netos em casa. Ce week-end, c'était le week-end de mes petits-enfants à la maison. Todos em casa, uma festa. Il y avait tout le monde, c'était la fête. Anteontem eu dormi 1h30 da manhã Avant-hier, je me suis endormie à 1h30 du matin. e ontem eu dormi 1h da manhã. Et hier, je m'étais couchée à 1h du matin. Festa? C'est la fête. Eu levantei hoje de manhã e tudo se preparando para ir para a igreja. Je me suis levée ce matin et tout le monde se préparait pour aller à l'église. O que eu pensei, vou ajudar a minha esposa. Ce que je pensais, je vais aider mon épouse. Eu entrei na cozinha Et j'ai rentré dans la cuisine e ela me perguntou, et elle me questionne. o que você faz aí? Qu'est-ce que je fais ici? Eu não pedi para você entrar na Je n'ai cozinha. pas demandé que tu rentres dans la cuisine. Há 35 anos eu falo a mesma coisa para você. Et il y a 35 ans que je dis la même chose pour toi. Percebe o quanto é amar o próximo? Tu peux voir c'est comment c'est aimer le proche E amar o inimigo. et bien aimer ton ennemi. Porque a palavra de Deus diz, ame ao teu inimigo. Parce que la parole de Dieu, elle dit, il faut aimer ton ennemi. Há uns 3 ou 4 anos atrás, nós pastores fomos a Israel. Vocês lembram disso, né? Ça fait 3 à 4 ans derrière, les pasteurs ont été à Israël. Vous vous rappelez de ça? Todos os pastores da Igreja Evangélica Livre foram a Israel para uma conferência. Tous les pasteurs de l'église de l'évangélique libre ont été dans une conférence là-bas à Israël. E eu fui junto. Et moi, j'ai été.
E nós fomos fazer uma visita até a faixa de Gaza. Et on avait fait une visite à Gaza, à la frange de Gaza. Eu estive a 3 ou 4 quilômetros de onde é Gaza. J'ai été à environ 3-4 kilomètres de où y est Gaza. Porque entrar em Gaza nós não podemos. Parce que entrer là-bas, c'est pas possible. É interditado. C'est interdit. Alguém que entra em Gaza pode se tornar refém. Quelqu'un qui rentre là-bas, ils peuvent être pris en otage. E ser grande problema, uma guerra. Et ça peut se transformer dans une grande guerre, un grand problème. Nós estávamos a 3 quilômetros da faixa de Gaza. Nous, on était à 3 kilomètres environ de la frange. Nós estávamos no kibbutz de Kfar Aza. On était dans les kibbutz de Kfar Aza. Eu visitei. J'ai visité. É um local que 40 bebês foram trucidados. C'est un local où il y avait 40 bébés qui étaient vraiment... C'est même pas mort, c'est... Voilà. Eu tenho fotos desse local. J'ai des photos de ce lieu. Eu passei as fotos para os pastores da Igreja Evangélica Livre e confirmei que é o mesmo lugar. J'avais passé des photos dans les groupes de pasteurs et on avait confirmé, oui, c'était le même lieu. Mesmo lugar. C'était le même lieu. Eu estava nesse local com os pastores J'étais dans ce lieu avec le pasteur. e ouvia alguns barulhos. Et j'écoutais quelques bruits. Eu fui militar muitos anos J'étais militaire, ça fait des années. e eu me aproximei do guia que estava nos direcionando naquele lugar. Et je me suis approchée du guide qui était dans le lieu avec nous. E eu perguntei para ele, E j'ai isso demandé. é tiro? Ça, c'est des balles. C'est des tirs. E ele disse, não, imagina. Il a dit não, non, é c'est pas ça, barulho non. normal. T'inquiète pas, c'est normal. E eu falei, eu fui militar, Et moi, j'ai isso dit- é tiro. Plusieurs années, j'étais militaire et je connais le bruit. Ça, c'est des tirs. E ele falou, todo dia assim. Il a dit, ah, tous les jours, Eles c'est comme ça. atiram para cá. Tous les jours, il y a des tirs envers nous. Et c'est comme ça tous les jours. A gente está olhando as notícias Não, nos não. jornais. Nous, on est en train de regarder les nouvelles dans des journaux, dans les notices, dans la télévision. E há uma tendência da gente tomar partido. Et il y a une tendance que nous, on choisisse un côté. Ou os palestinos estão certos e Israel está errado, ou Israel está certo e Palestina está errado. Ou bien les Palestiniens sont corrects, Israël est mal, ou bien c'est les Palestiniens qui sont mal et l'Israël qui est correct. Sabe o que está acontecendo? Tu sais ce que se passe? Isso está na Bíblia. C'est dans la Bible. É um problema que não vai ser resolvido. C'est un problème qui ne va pas se résoudre. Só Deus para resolver. Il n'y a que Dieu qui peut le résoudre. Não é a questão dos dois estados que vão resolver. C'est pas la question dos États qui va le résoudre. São dois povos que vivem a ideia do Antigo Testamento. Ce sont des deux peuples qui vivent dans une idée de l'Ancien Testament. Olho por olho, C'est dente les yeux por pour dente. les yeux, les dents pour les dents. O que vai acontecer? Et qu'est-ce qui va se passer? Vão ficar sem olho e sem dente. Ils vont rester aveugles et sans dents. É isso que está acontecendo. C'est ça qui se passe. A lei. C'est la Vivem loi. na lei. Ils habitent dans la loi. É o meu direito. C'est mon droit. E os dois estão brigando por um pedacinho de terra.
Et les deux sont en train de se bagarrer pour un petit lieu dans la terre. Un bout de terrain. Um pouco de terra. Voilà. Quem aqui já foi a Israel? Il y a quelqu'un ici qui était déjà en Israël? Il y a É plusieurs. bonito, não é? C'est joli, non? Mas é diferente. Mais est différent. É maravilhoso saber que Jesus andou naquele C'est lugar, não é? merveilleux de savoir que Jésus il a vraiment marché dans ce lieu. Oui. Mas o Rio Jordão é diferente dos nossos rios? Mais la rivière du Jourdain, elle est différente de la rivière d'ici? Nós devemos adorar Jerusalém, adorar Israel? On doit adorer Israël, adorer Jérusalem? Não. Non, Eu adoro Jesus. j'adore Jésus. E isso muda tudo. Et ça, c'est ce qui change tout. O pastor Thierry falou há 2 domingos atrás Pasteur Thierry, il a prêché, ça fait 2 dimanches, sobre os frutos, o fruto do Espírito. il a prêché autour de fruits de l'esprit. E ele disse sobre portar o fruto do Espírito. Et il a parlé de porter le fruit de l'esprit. Ele usou o texto de João, Il avait capítulo utilisé 15. le texte de Jean, le chapitre 15. Ele falou também sobre Gálatas, capítulo 5. Il a parlé aussi de Galatas, chapitre 5. E ele falou dos frutos, os frutos do Espírito, Il as a parlé des qualidades do fruto do fruits, Espírito. les qualités des fruits de l'esprit. E ele terminou sobre Il a fini domínio próprio, sur les maîtrise de soi. maîtrises de soi. Oui. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. E é isso que eu queria falar com vocês. Et c'est sur ça que j'aimerais vous parler. Quem que conhece o apóstolo João? C'est qui connaît l'apôtre Jean? Apóstolo João. Apôtre Jean. Ué, você não conhece o apóstolo João? Ouais, tu connais pas l'apôtre Jean? Oh mon Dieu! Pas personnellement, Escreveu o Xavier, Evangelho de João. mais il a écrit Jean, Escreveu première, 3 cartas 3 antes de cartes, Apocalipse, 1ª, 2ª, 3ª João. Né? première, deuxième, troisième Jean. Escreveu Apocalipse. Il a écrit Apocalypse. E como era conhecido o apóstolo João? Et comment il était connu, l'apôtre Jean? O discípulo Les disciples bien-aimé. bien-aimés. Quando a gente lê João, ele fala assim, filhinhos. Quand on lit Jean, ils disent mes enfants. É tão gostoso ler João. C'est tellement bon de lire Jean. Eu falo sempre para as pessoas, você quer começar a ler a Bíblia? Je dis toujours pour les gens, si tu veux commencer à lire la Bible, Começa pelo Evangelho de João. tu commences pour l'évangile de Jean. Uau! Waouh! Depois lê as 3 cartas de João. Après, tu lis les 3 lettres de Jean. Você sai animado. Tu peux sortir bien animé. Ele não é pesado, porque a carta é curtinha. 3 cartas, mas é C'est pas rapidinho. lourd. Ils sont courtes. Ce sont 3 lettres, mais elles sont courtes. Fácil. C'est facile. Mas João foi sempre assim. Mais Jean, il était toujours comme ça? João sempre foi o discípulo amado. Est-ce que Jean, il était toujours le disciple bien-aimé? Eu queria falar com vocês sobre metanoia. J'aimerais vous parler de métanoïa. A metanoia, a transformação, La métanoïa, la transformation, é a transformação entre o homo bios c'est la transformation de l'homo bios e o homo sapiens. dans homo sapiens. O homo bios, O homo bios, ele age pela reação. il va réagir, il fait des réactions. É a lei de Newton. C'est la loi de Newton. Ação, reação. Action, réaction. Você me bate, Tu me frappes eu te dou um tiro. et moi je te casse la gueule. Eu te mato. Je te tue.
Não, mas ele só te bateu. Non, mais j'ai que te donné un Não, mas frappe. comigo é assim. Non, mais Bateu, comme- levou. avec moi, c'est comme ça. Tu me donnes, tu le rabats. Quoi. O Homo sapiens, L'Homo sapiens eu te bato, ele me bate, quer dizer, te donne. Ah, bon, me donne une claque e eu pergunto, por que você me bateu? et je demande, mais pourquoi tu m'as donné une claque? O que eu posso fazer por você? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Aonde eu errei? C'est où que je me suis détournée? O que precisa ser mudado? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Esse é o Homo sapiens. Ça, c'est Homo sapiens. Dr. Augusto Cury, Le docteur Augusto Cury, eu já falei algumas vezes sobre ele j'ai aqui, déjà parlé quelques fois de lui ici, mas é que ele é um dos psiquiatras mais lidos hoje no mundo. mais c'est qu'actuellement, il est un des psychiatres les plus lus dans le monde aujourd'hui. E ele fala sobre sairmos do Homo bios para o Homo sapiens. Et c'est lui qui parle de sortir de l'Homo bios pour l'Homo sapiens. Eu e você temos um fenômeno Moi et toi, on est un phénomène que se chama fenômeno da memória RAM. c'est le phénomène de la mémoire REM. Ou seja, eu Ça va dire, gravo automaticamente na minha memória aquilo que eu estou vendo. j'enregistre automatiquement dans ma mémoire ce que je vois. Vá. Conta comigo, até 5. Tu comptes avec moi. Jusqu'à 5. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. 5. Pronto, registrou. C'est bien, tu as enregistré. A cada 5 segundos você grava na sua memória À chaque 5 secondes, tu enregistres dans ta mémoire aquele momento. ce moment. Uau! Waouh! E quando apaga? Et quand on éteint, Não apaga. c'est pas possible. Il n'y a pas d'effaçage. Não pode ser apagada. C'est pas possible. Se aquilo que você está registrando agora é um momento Ce gostoso, qui vous enregistre maintenant, c'est un moment bien. e você vai lembrar daqui um ano, olha, aquele pastor cabeludo falou sobre Et isso. d'ici un an, tu vas te rappeler, ah, c'est le pasteur brésilien de cheveux longs. Que legal, né? Ah, c'est cool. Mas se aquilo que você está gravando é ruim, Mais si ce que tu enregistres là, c'est mauvais, você vai lembrar tu vas te rappeler várias vezes no dia, plusieurs fois dans la journée, centenas de vezes na semana, centaines de fois dans la semaine, milhares de vezes no mês, un millier de fois dans le mois, milhões de vezes no ano. des millions de fois dans l'année. Em 1 Tessalonicenses, En 1 Thessaloniciens, capítulo 5, chapitre 5, versículo 23, verset 23, diz assim: ils disent que le Dieu de paix que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. ou seja, Ça eu va e você dire somos formados que moi et toi, on est formés de corpo, en corps, alma l'âme e espírito. et esprit. Tem uma palavra em grego, mas não vale a pena falar agora. Il y a une parole en grec, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Corpo Le corps. Ça, é isso. c'est ça. Hein? Tato, olfato, paladar, visão. Vision, palais, sentir. Merci por o texto, hein? Merci pour le texte. Deixa aí. Tu laisses là.
O que é a alma? Pourquoi âme? A alma é a psique. Âme, c'est le psychologique. As emoções, C'est les émotions, a razão, c'est les raisonnements, os desejos, le désir, o livre-arbítrio. le libre Arbítrio? arbitre. Ouh, c'est difficile Uau, celle-là. difícil. Merci. E a memória? Et la mémoire. 5 pontos. 5 points. Se a minha memória está cheia de coisas ruins, Si ma mémoire elle est pleine de mauvaises choses, lembra que você te gravou? rappelles, tu as enregistré. Vai afetar o resto? Il va affecter tous les restes. Sim ou não? Oui ou non? Vai afetar a minha parte física? Elle va affecter mon parti physique? Sim ou não? Oui ou non? Vai afetar a minha parte espiritual? Elle va affecter ma partie spirituelle? Não, de jeito nenhum. Non. Eu e Deus somos a maioria. Moi et Dieu, on est majorité. Deus me chamou para ser cabeça, não cauda. Dieu m'appelait pour être la tête, pas la queue, hein? Sim ou não? Oui ou non? Há 2000 anos atrás, Ça fait 2000 ans. Hipócrates, Hypocrite. Non, Hypocritas. C'est une personne. é filósofo. C'est un philosophe. grego. Ninguém está se xingando aqui, não. Il n'y a pas de mauvaise parole pour aucune personne. Hein? C'est un vrai gars. Ele criou uma teoria Il avait créé une théorie que a população mundial que la population mondiale, está dividida elle est divisée em 4 pontos. en 4 points. Você já deve ter ouvido isso. Nous, on a déjà écouté de ça, non? Colérico, Colérique, sanguíneo, sanguin, melancólico mélancolique e fleumático. et phlegmatique. Baseado no sangue, na bilis, ele criou essa ideia. Il s'est basé dans la bilis et dans le sang pour dire ça. Mais tarde, né? Après ça, hein, plus Depois de tard, 2000 anos, après 2000 ans, Jung olhou para essa teoria le Jung. psychologue Jung, il a regardé cette théorie e disse: é meio difícil dizer que só tem 4. et puis il a dit, bah, c'est un peu difficile de dire qu'il n'y a Temperamentos que diferentes. 4 genres de tempéraments différents. Tem horas que você é colérico, tem Yeah. horas que você é fleumático. Il y a des moments où on est plus colérique, plus phlegmatique. E aí ele criou a teoria dos arquétipos. Et donc là, il a créé une autre théorie, c'est la théorie des archétypes. Arquétipo. Voilà. E das 4 personalidades, Et de ces 4 personnalités, cada uma dessas ele dividiu em 4. chacune de celles-là, il a divisé encore en 4. Então ele criou uma teoria com 16 personalidades. Donc il a fait une théorie de 16 personnalités. A ideia L'idée, é que 28% da população c'est que 28% de la population, seria sanguíneo. elle serait sanguin. O sanguíneo ele faz e depois ele pensa. Les sanguins, il fait des choses et après il pense. Ele vai lá e faz e depois ele "Ih, deu errado, não devia Il ter va, feito. il fait et puis après il dit oui, c'est mauvais là, c'est pas bon. Deu errado. Oups. Colérico. Le colérique, São 18% da população. c'est 18% de la population. O colérico, ele grita. Le colérique, il crie. Ele grita. Il crie. Eu falei, ele grita? J'ai déjà dit qu'il crie. Eu vou falar de novo, ele grita. Bah, encore, il crie. Esse é o colérico. Ça, c'est le colérique. Ele não sabe chegar, meu filho, você não devia ter feito Il ne isso. sait pas dire, ah, mon fils. Por que tu peux você faire- fez isso, meu filho? Tu peux pas faire ça. Il dit, ah, pourquoi tu as fait ça? Colérico. C'est le colérique. Melancólico. Le mélancolique.
40% da população. C'est un 40% de la population. Melancólico é aquele que sofre. Mélancolique, c'est celui qui souffre. Se você quer ver uma pessoa melancólica sofrer, Si tu veux voir une personne mélancolique souffrir, você fala para ela: não gostei da sua blusa. tu dis à elle, j'ai pas aimé ta blouse. Ela vai lembrar isso por um mês. Ah, elle va se rappeler de ça pendant un mois. Ela vai guardar essa blusa na gaveta, nunca mais vai Elle va usar por um mês. garder cet habit dans les tiroirs et plus jamais elle va penser à se mettre ça. Depois tem os fleumáticos. Et après, ils ont les pneumatiques. 14% da população. Un 14% de la population. O fleumático é aquele que analisa. Le pneumatique, c'est celui qui fait une analyse. Ele observa tudo, Il est observateur de tout. ele pensa, Il pense, ele pensa, et puis il pense, ele pensa. et puis il pense. Talvez Peut-être, ele pense mais um pouquinho après penser un petit peu plus antes de fazer algo. avant de faire quelque chose. 14%. 14%. Aí você deve estar pensando: Et là, tu penses, eu quero ser esse temperamento. j'aimerais être cet tempérament. Esse temperamento que o pastor falou aí, eu não Cet quero. tempérament qu'il a dit là, non. Eu não tenho esse J'aime temperamento. pas. Non, j'ai pas ça. Esse temperamento, diabo, não é possível. Non, Não. ce tempérament-là, c'est de Satan. C'est pas moi. Aquele temperamento que você pensou que você não tem, Probablement, ce tempérament qui t'a pensé que t'es pas, é o que você tem. c'est justement ce que tu as. Primeira coisa, Première chose, podemos mudar o temperamento? on peut changer notre tempérament. Não. Non, Você nasceu com ele. t'es né avec ça. Veio com a cor dos seus olhos, Il est venu avec la couleur de tes yeux, a cor da sua pele, la couleur de ta peau, a cor do seu cabelo. la couleur de ton cheveu. As mulheres pintam o cabelo, viu? Os Il y a des homens femmes hoje também. qui se font des teintures dans les cheveux, mais les hommes moins. Mas não dá para mudar o temperamento. Mais vraiment, on ne peut pas changer. Você deve pensar: esse temperamento é ruim. Tu dois penser, ah, ce tempérament-là, il est mauvais. Pedro, o apóstolo Pedro, Pierre, l'apôtre, era sanguíneo. il était sanguin. Ele fazia e depois pensava. Il faisait et après, il pensait. Alguém aqui vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Eu não sou assim, ó, não. Quelqu'un ici va me nier 3 fois avant que le coq il chante. Et puis le premier dit non, 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 Seigneur, c'est pas moi. Non, moi non. É você, Pedro. Você vai me Oui, negar. Pierre, c'est toi qui vas me nier. Mas Pedro se tornou Mais Pierre, il s'est transformé o líder dos apóstolos. dans le leader des apôtres. Quem conhece o apóstolo Paulo? C'est qui connaît l'apôtre Paul? Paulo é colérico. Paul, il était colérique. Lembra o cara que grita? Tu sais, le gars qui crie. Colérico. Colérique. Paulo gritava. Paul, il criait. Ele briga com Barnabé. Il se bagarrait avec Barnabé. Ele briga com os apóstolos. Il se bagarre avec les apôtres. Ele briga com todo mundo. Il se bagarre avec tout le monde. O primeiro concílio da igreja primitiva Dans le premier conseil de l'Église primitive, é por causa de Paulo. c'est à cause de Paul. Circuncisão ou não circuncisão? On circoncide ou on circoncise pas? E Paulo diz: não, nada de circuncidar. Que negócio é esse? Et Paul dit non, on va circonciser aucune personne. Eu não tenho que me tornar judeu para depois me tornar cristão. Je ne peux pas me transformer en juif et puis après de transformer en autre chose. Non. Eu aceitei Jesus, J'ai accepté Jésus, eu sou de Jesus. je suis de Jésus. E ponto. Et point. Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Paul, il est
été transformé dans l'apôtre de gentil. Gentil. Moisés. Moïse. Moisés era cara complicado. Il était un gars assez compliqué, hein? Ele viu lá o soldado batendo no israelense. Il voit le soldat qui frappe le Israélite. Israelita. E o que ele faz? Et ce qu'il fait, Ele tira uma arma e pá, mata o cara. il prend son arme et pouf, il l'a tué, le gars. Moisés. Oui, Moïse. Poxa vida, mas Moisés, pastor, Mais pasteur Moïse, não é aquele da Bíblia. c'est pas celui-là de la Bible. Ele mesmo. Oui, c'est lui. Moisés Mais oui, Moïse. se tornou o libertador de Israel. Il était transformé dans le libertateur d'Israël. Atravessou o Mar Liberateur. Vermelho. Il a traversé le mer Rouge. Mer Rouge? Mar Rouge. Mer Rouge. J'avais un doute. Abraão. Abraham. Quem lembra de Abraão aqui? C'est qui se rappelle d'Abraham? Abraão é. Uau. Abraham, c'est waouh. É o cara. C'est le gars. Sim ou não? Oui ou non? Aí não falei, Moisés é melancólico, viu? Ah, j'ai pas dit Moïse, il était mélancolique. Hein? Fala uma Mélancolique. coisa para ele e guarda Tu dis quelque chose à lui, il va garder para a eternidade. pour l'éternité. Nunca mais esquece. Ah, après, il va jamais l'oublier. Mas Abraão. Mais Abraham, Abraão é fleumático. Abraham, il est phlegmatique. Abraão pensa. Abraham, il pense. Mas às vezes não pensa muito, né? Mais parfois, il pense pas assez. Hein? Quando ele chega diante do inimigo, Quand il arrive devant l'ennemi, ele está casado com Sara, il est né? marié avec Sarah. Sarai, né? Sarai. Sarai é lindíssima. Et elle était belle. Top model, horrível. Top modèles, ils sont restés moches. Hein? Sarai é. Sarah, elle Top. était top. Ele chega assim e fala: Você Ele diz que arrive. você é minha irmã. Et tu dises que t'es ma sœur. Hein? Era meio irmã mesmo, mas você é C'était minha un peu sœur, irmã. mais tu dis, tu es ma sœur. Hein? Porque se descobrir que você é minha mulher, Parce que s'ils découvrent que t'es ma femme, vão me matar ils vont me tuer e vão ficar com você. pour rester avec toi. É, Abraão. Eh oui, Abraham. Abraão se tornou Abraham, il était transformé o pai dans le père dos judeus, des Juifs, o pai le père dos muçulmanos des musulmans e o pai et le père dos cristãos. des chrétiens. Todos nós temos Abraão Nous tous, on a Abraham como pai. comme père. E aí, como fica? Et puis, comment on fait? Você deve estar pensando, Tu es en train então eu de não posso penser, mudar o temperamento? donc je ne peux pas changer mon tempérament. Existe temperamento bom ou temperamento ruim? Il existe un tempérament qui est meilleur que les autres? Des mauvais et des bons? Você acha? Tu penses? Depois que eu falei de Après de tout ça que tu dis, Moisés, Abraão, par rapport à Moïse, Abraham, Paulo. Paul, Pierre, Jean, não, né? bah non. O que acontece então? C'est qui nous arrive donc? Deus precisa transformar o meu temperamento. Dieu, il a besoin de transformer notre tempérament. Existe um escritor evangélico, Il existe un escritor, écrivain, merci, un écrivain que ele fala sobre temperamentos transformados pelo Espírito Santo. c'est un écrivain chrétien qui parle de tempérament transformé par L'Espírito Santo. l'esprit, le Saint-Esprit. E ele fala então sobre Et il parle donc domínio próprio, les maîtrises de soi. maîtrise de soi. Merci. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses assez différentes à mémoriser.
deixarmos de sermos homobios Alors, il parle de laisser d'être l'homo bios para sermos homo sapiens. pour être l'homo sapiens. E agora eu quero falar sobre João. Et là, j'aimerais parler sur Jean. João em hebraico é Yohanan, Jean, en hébraïque, il s'appelle Yohanan. Deus gracioso. Dieu, il est gracieux. E aí você pensa, lógico, discípulo amado, Deus gracioso. C'est logique, disciple aimé, Tout à Dieu fait, né? gracieux, il y a Tudo tout junto. à fait correct. Mas que não. Mais non. João é chamado 5 vezes do João- discípulo amado. Jean, il était appelé les disciples bien-aimés 5 fois. João 13, 23, anota aí. Vous pouvez noter Jean 13, 23. Não vou ler não, porque senão vai ficar muito longo. Je ne vais pas lire parce que sinon on va rester ici jusqu'à demain. Ele fala que ele é o discípulo amado. Mais il parle qu'il est des obrigado, disciples. maravilha. Ah, merci. Vou continuar em João para te merveilleux. ajudar, tá bom? Je vais continuer sur Jean pour t'aider. Depois João 19, 26. Après Jean 19, 26. 19, 26. Ele fala que ele é o discípulo amado. Après, voilà, il parle qu'il est le disciple aimé. 19, Depois você 26. tem João 20, versículo 2. Après Jean 20, verset 2. Coitado, vou ter que correr agora. Ah, le pauvre, il va courir. Ele fala que ele é o Alors, discípulo amado. qui lui, il est le disciple aimé. Depois nós temos João 21, versículo 7. Et puis après, on a Jean 21, 21, 7, 7. Ele fala que ele é o discípulo amado. qui parle qui, lui, il est le disciple aimé. Viu aí? Conferiu? T'as conféré? C'est bien? E por último, para não judiar de vocês, João Et après, 21, derrière, 20. pour être pas méchant, 21, 21, 20. 20 de Jean. 21, 20. Voilà. Pronto, está aprovado. João, discípulo amado, ok? Voilà, c'est prouvé. Jean, il est le disciple aimé. Ele C'est é o bien. cara mais bondoso, mais amoroso, mais carinhoso Il do est les mundo. plus beaux, les plus amoureux, les plus... tout ce qu'il faut du monde. Voilà. Quem quer conhecer João? Est-ce qui veut connaître Jean? Ah, eu quero conhecer João. Um cara fantástico. Ah, moi j'aimerais connaître Jean. Wow. Il est fantastique. Super. Wow, superbe. Não? Oui? Non. Não. Bah non. Mas não, né? Mais non. Você lê em Lucas 9, 28, En Luc 9, 28, o momento da transfiguração. on peut lire le moment de la transfiguration. Jesus está no monte, Jésus, il est dans le mont, ele se transfigura. il se transforme, Vem Moisés, il vient Moïse, vem Elias, Elias, e aquele papo celestial. et il y a tous ces célestiaux Tá lá moments. Pedro, tá João. Il y a Pierre, il y a Jean. João tá lá. Jean, il est là. Ele olha tudo isso. Ah, Jean, il regarde tout ça. Waouh! vamos ficar aqui, não quero nem mais descer. On va rester ici, on ne va pas même Vamos pas ficar todo descendre. mundo aqui. Todo On mundo va fica rester aqui. ici, tout le monde. Não, desce, esquece. Vou ficar no Non, céu. vous pouvez descendre, moi je vais rester dans les cieux. Quem quer ficar no céu? C'est qui veut rester dans les cieux? Todos nós. Tout le Né? monde. Mas tem que descer. Mais il faut descendre. No dia seguinte, Et le jour d'après, Jesus fala para João Jésus dit à Jean e Tiago, et Jacques, Jaque, e ele diz: vai até a região de Samaria. tu vas aller à Samaria. A gente vai cortar caminho, nós On estamos va indo para couper le Jerusalém, chemin. On va à Jérusalem. e eu quero cortar caminho. Je vais couper le chemin et on va passer pour Samaria. Então, o caminho mais curto é passar por Samaria. On fait le plus court. On y va. E tem uma mulher lá que eu quero bater um papo com ela. Et il y a une femme là-bas que j'aimerais Ah, mulher parler avec samaritana. elle. Une femme samaritaine. Eu quero ter um diálogo com Moi, j'aimerais ela. parler avec elle. Mas é outro momento. Mais c'est autre chose. Vai lá, João. Vai lá, Tiago. Allez, Jean et Jacques, Prepara o caminho. préparez le chemin. Prepara um lugar para a gente dar uma descansada. Prépare un lieu pour qu'on puisse se détendre un peu. Dá uma olhada se tem McDonald's. Regarde s'il y a un McDo par le chemin. E aí o que faz? João e Tiago Et Jean et Jacques, qu'est-ce qu'ils font? vão até lá. Ils étaient là, en train d'aller. E os samaritanos é um povo que adorava os judeus. Et não é les verdade? Samaritains, c'est un peuple qui aimait les Juifs. Non, Não. non.
Só que não. Não mesmo. Non, vraiment. E eles chegam lá e tem uma banda esperando. Olha aqui, os Et quand ils apóstolos ont vão chegar arrivé, aqui. il y a une bande, on attend, qui disent Sejam les bem-vindos. apôtres, bienvenue, venez entrer. Non. Sim ou não? Non. Não. E como fica João e Tiago? Et Jean et Jacques, ils étaient comment? Com raiva. Ils avaient de la rage, Com muita raiva. beaucoup de rage. Chega Jesus. Il arrive Jésus, E o que eles falam para Jesus? et qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Les discípulos, Jacques et Jean, voyant cela, diront, Senhor, veux-tu que nous commandions que le feu descende do ciel e les consomme? O que João pediu? C'est quoi que Jean il a demandé? Desce um míssil Descendre un missile e queima todo mundo. et brûle tout le monde. Posso orar assim? Je peux prier comme ça? Posso? Allez, Posso? je peux Voilà. je vais prier. E Jesus diz, Et Jésus dit, nananina, não. Não, não, não. non, non. Você não sabe quem nós somos? Tu sais pas qui nous sommes? Você não sabe de que espírito nós viemos? Tu sais pas de quel esprit on est venu? Nós não viemos para destruir ninguém. On vient pas pour détruire aucune personne. Nós viemos para salvar as On pessoas. vient pour sauver ces personnes. É. Et João, Jean, como você se sentiria nesse momento sendo repreendido por Jesus? comment tu te sentirais dans ce moment-là en être grondé, voilà, grondé par Jésus? Você ia ficar assim, uau, que legal. Waouh, superbe! Non. E nesse momento, Et en ce moment-là, Marcos capítulo 3, versículo 17, en Marc chapitre 3, verset 17, Jesus batiza eles Jésus il baptise eux, como comment? filhos Fils do tonnerre. du tonnerre. Bacana, né? C'est chouette, hein? Boanerges, filhos do tonnerre. Por quê? Pourquoi? Porque João e Tiago queriam que descesse fogo e queimasse toda a Parce Samaria. que Jean et Jacques, ils voulaient qu'ils descendent les feux du ciel et ils brûlent tout le monde à Samaria. Ah. Esse é João. Ça, c'est Jean. João, ele teve que ser transformado. Jean, il a dû être transformé. E é o Espírito Santo Et c'est le Saint-Esprit que transforma a nossa qui vida. transforme notre vie. Eu tenho que ser melhor do Moi, que eu il era faut que ontem. je suis meilleur de ce que j'ai été hier. E amanhã Et demain, eu vou ser melhor do que je vais sou être hoje. encore meilleur de ce que je suis aujourd'hui. Essa é a ação do Espírito Santo, Ça, c'est l'action du Saint-Esprit que transforma qui o nosso temperamento. transforme notre tempérament. Você muda de temperamento? Tu peux changer ton tempérament? Não. Paulo continuou colérico. Paul, il essuie en être colérique. João Jean, continuou il est continué à être melancólico, colérico. mélancolique et colérique. Pedro continuou Pierre, sanguíneo. il est continué sanguin. Mas então qual é o segredo? Mais quel est le secret donc? Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Permita que o Espírito Santo Il faut permettre le Saint-Esprit transforme você. qu'il vous transforme.
João tinha dores e traumas do passado. Jean, il avait des douleurs et des traumas du passé. João sabia das histórias que os samaritanos fizeram João. contra os judeus. Jean, il savait des histoires, des choses que les Samaritains ils ont fait aux Juifs. Os samaritanos entregaram os judeus para o exílio. Jean, il savait que les Samaritains ils ont amené les Juifs pour l'exil. E João tinha mágoas no coração. Et Jean, il avait son corps blessé. Então, quando ele é magoado pelos samaritanos, Donc, quand les Samaritains ils le blessent, o que ele responde? qu'est-ce qu'il répond? Posso orar? Je peux prier? Posso orar? Je peux prier? Desce fogo? Il descend feu? Queima todo mundo? Il va brûler tout le monde? Vai ser melhor, Jesus. C'est meilleur, Jésus. Morre todo mundo, não sobra nada. On tue tout le monde et on recommence, c'est bon. Posso orar? Je peux prier? Não. Non. Eu não vim para destruir. Je ne suis pas venu pour détruire. Eu vim para salvar. Je suis venu pour sauver. Lembra que eu falei no início sobre Vous rappelez que- amar o próximo? J'ai dit au début de aimer les proches. A gente falou amor ao próximo. Quem é o próximo? C'est qui le proche pour aimer? A esposa, L'épouse, o esposo, l'époux, os filhos. les fils, les enfants. A sogra não é próxima, né? La belle-mère? Non, 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 la belle-mère, non. Je suis désolée. O tio, Le tonton, o primo. tata, les cousins. É fácil amar o próximo. C'est facile d'aimer les proches. Quando você foi para o altar, Quand on arrive, você dans prometeu l'altar, on promet que vai viver com a sua qu'il esposa va vivre avec son épouse, époux, na saúde, dans la santé, na doença, dans l'infirmité, na riqueza, dans la richesse, na pobreza. pauvreté aussi. Aquele papo todo, né? Tous ces trucs-là. Esqueceu? T'as oublié? Porque quando eu estou nervoso, Parce que quand je suis énervée, eu vou descontar em quem? je vais justement vers qui? Aquele que eu prometi que amava. C'est lui à qui j'ai promis que je vais l'aimer. Seu filho, C'est son fils. quando nasceu. Quand il est né. Você chorou quando seu filho nasceu? Ah, t'es pleuré quand ton fils il est né. Diz que homem não chora. Ah, on dit que les hommes ils pleurent pas. Hein? Eu recebi uma educação alemã. Moi, j'ai reçu une éducation Rigide. allemande, rigide. O homem não chora. Les hommes ne pleurent pas. É um cisco. Ah, c'est un petit truc là. Homem chora, por favor. Les hommes ils pleurent, s'il te plaît. Eu choro. On pleure, moi je pleure. Mas quando ele faz errado, Mais quand ton fils il fait mauvais, il fait mal, você esquece tudo tu e oublies xinga, complètement briga. et tu le grondes, tu cries, bagarre. Entende o que é domínio próprio? Tu comprends qu'est-ce que c'est les maîtrises de soi? Se eu tenho dificuldade de ter domínio próprio com quem eu mais amo, Si c'est difficile d'avoir des maîtrises de soi avec qui j'aime le como eu plus, vou ter domínio próprio com quem eu odeio? comment je vais maîtriser moi-même avec qui je déteste? Essa é a pergunta. C'est ça la question. A pergunta de $1 milhão. C'est la question d'1 million de dollars. Deixe que o Espírito Santo Il faut laisser le Saint-Esprit conduza a sua vida. conduire ta vie. Eu falo isso porque eu sou pastor, sou melhor que vocês? Moi, je parle de ça parce que je suis pasteur, je suis meilleur que vous. Não, Non, não. non, non. Eu sou igual a vocês. Je suis pareil que vous. Todos os dias Tous les jours, eu tenho que dominar il faut que je maîtrise a carne. ma chair. A carne. Põe a mão assim no seu peito Tu poses ta main dans ta poitrine e diz assim, a carne. et dis la chair. Isso é domínio próprio. Ça, c'est maîtrise de soi.
Quando você é criança é fácil? Quand tu es enfant, c'est facile. Não. Quando você é adolescente, é a melhor Quand tu fase. es adolescente, c'est la meilleure phase. Não. Euh, Quando você já é um jovem Quand adulto, tu es un jeune adulte, 30 anos de idade, envers la trentaine, comme ça. fácil. C'est facile. Quando você é um senhor, 50 anos, Quand tu es un jeune seigneur, déjà cinquantaine, 50 anos é fácil, ok? 50 ans, c'est facile. Mature. Non. Quando você já tem 70, 80 anos, Quand tu as déjà 70, 80, fácil? c'est facile? Não. Non. Então o que nós aprendemos? Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Todos os dias. Tous les jours. Todo dia. Tous les jours. Repita comigo. Todos os dias. On répète, tous les jours. Eu tenho que Il faut pedir ao Espírito Santo que je demande au Saint-Esprit que eu tenha domínio próprio. que j'aie maîtrise de moi. Paulo era colérico. Paul, il était colérique. Foi um grande homem de Deus? Il était un grand homme de Dieu. Sim. Oui. Pedro era sanguíneo. Pierre, il était sanguin. Foi um grande homem de Deus? Il était un grand homme de Dieu. Sim. Oui. Moisés, Moïse, ele era fleumático. il était phlegmatique. Foi um grande homem de Deus? Il était un grand homme de Dieu. Sim. Oui. Abraão, Abraham, nosso pai na fé, notre père dans la foi, foi um grande homem de Deus? il était un grand homme de Dieu. Sim. Oui. Portanto, Pourtant, que o Espírito Santo que le Saint-Esprit, domine nossas vidas, il puisse dominer notre vie, nos renove, nous renouvelle, nos fortaleça, nous fortifie, nos ajude nous aide a sermos melhores à être meilleurs do que nós éramos ontem de ce qu'on a été hier e sermos melhores et être meilleurs amanhã demain do que nós somos hoje. de ce que je suis aujourd'hui. Amém? Amen. Nós não vamos orar para que On va pas prier pour essa guerra que está acontecendo entre Israel e Gaza, pour que cette os palestinos, guerre entre Israël, Gaza, entre les Palestins et Juifs, vai se resolver. pour qu'elle se résoudre. Adianta descer fogo do céu? C'est la même. Ça se fait de descendre feu de cieux et puis c'est bon? Não. Non. Nós vamos orar On va prier para que haja paz. pour qu'il a la paix. Que Deus Que Dieu transforme il puisse transformer os nossos corações. nos cœurs. Às vezes a gente pensa que Parfois on pense é fácil tomar partido entre C'est Israel facile. e Palestina. de se positionner entre un et l'autre, Israël et Palestine. Eles estão errados. Eux, ils sont mal. Ils ont mal. Mas você já perguntou para sua esposa, Mais tu as déjà questionné ton épouse para o seu marido, ou ton mari? como é que está o relacionamento? Comment c'est ton relationnement avec elle ou lui? Se é difícil amar o próximo, Si c'est difficile de l'aimer le proche, pense em amar o inimigo. il faut penser à aimer ton ennemi. Deixa essa Je vais perguntinha laisser para cette vocês. question pour vous. Petite question. Petite question. Pensa sobre isso Il faut penser sur ça. e ore. Et prie. Ore porque só Jesus Prie. Parce qu'il n'y a que Jésus pode resolver qui puisse résoudre a nossa causa. notre questionnement. Amém? Amen. Quero ter um momento de oração com você. J'aimerais prier pour vous.
queria convidar você a fechar os seus olhos, J'aimerais vous inviter à fermer vos yeux, abrir o seu coração ouvrir votre cœur e perguntar sinceramente et vous questionner sincèrement para o Espírito Santo. pour le Saint-Esprit. O Espírito Santo é uma pessoa, você pode perguntar para ele. Le Saint-Esprit, il est une personne, tu peux lui poser des questions. Ele fala com a gente. Il parle avec nous. Pergunta para ele, Espírito Santo, Je lui pose une question. Saint-Esprit, eu preciso mudar? j'ai besoin de changer. Sim, eu preciso mudar, Senhor. Oui, Seigneur, j'ai besoin de changer. Eu preciso ser transformado Moi, j'ai besoin d'être transformé todos os dias. tous les jours. Abre o meu coração, Ouvre mon cœur, tira a mágoa, retire les blessures, tira toda a tristeza, retire la tristesse, tira a raiva, retire la rage, tira tudo o que não é teu. retire tout ce qui ne vient pas de toi. Transforma o meu coração, Transforme mon cœur, transforma a minha vida. transforme ma vie. E sinceramente, Et sincèrement, eu quero ser diferente. j'aimerais être différente. A cada dia, Chaque jour, eu quero mudar. chaque jour, je veux changer. Eu quero ser transformado. Je veux être transformée. Eu quero ser diferente como os apóstolos, J'aimerais être différente comme les apôtres, como os homens da Bíblia, comme les hommes de la Bible, como as mulheres da Bíblia, comme les femmes de la Bible, que foram transformados qu'ils étaient transformés e foram usados por ti. et qu'ils étaient osés pour toi. Eu quero ser usado por ti. J'aimerais être utile à toi. Eu quero amanhã de manhã ir para o trabalho J'aimerais demain matin aller au travail e já ser diferente. et déjà être un peu différent. Não completamente diferente, Pas complètement différente, mas já começar a transformação. mais déjà commencer quelques transformations. Eu quero agir diferente com meus colegas. Je veux faire différent avec mes collègues. Eu quero agir diferente com a minha família. Je veux faire différent avec ma famille. Eu quero agir diferente com as pessoas que eu amo. J'aimerais faire différent avec les personnes que j'aime. Eu quero ser diferente com as pessoas que eu odeio. J'aimerais faire différent avec les personnes que je déteste. Me ajuda a amá-los. Aide-moi à les aimer. Transforma o meu coração. Transforme mon cœur. Age em minha vida, Fais quelque chose dans ma vie. Espírito Santo. Saint-Esprit, Sopra sobre mim. souffle sur moi. Sopra sobre a minha vida. Souffle sur ma vie E faz novas et fais de nouveau todas as coisas. toutes les choses. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus, Eu oro j'ai prié e agradeço. et je remercie. Amém. Amen. Deus te abençoe. Dieu te bénisse.